Que o Senhor nos dê sabedoria para termos coração, alcançarmos, né, corações sábios. Amém? Em 1 Reis 3:1, dando sequência ao estudo, Salomão casa-se com a egípcia. Como vemos aqui, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Em 1 Reis 3, de 5 a 6, nós vemos que o Senhor aparece, né, pela primeira vez a Salomão. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei de Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar. Esse é os versículos 3 e 4, né? Mostrando como que era feito desde a época de Davi, né? Agora vem o versículo 5, né, que eu citara, de 5 a 6, aonde fala que em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te faça. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então, os versículos 5 e 6, né? Pela primeira vez o Senhor fala com ele. E em 1 Reis 3, de 9 a 3, o Senhor concede, né, o que ele pede, que é o que nós deveríamos pedir, porque isso faz toda a diferença. Tudo que você tiver, por mais que seu coração deseje, né, isso um dia pode lhe faltar. Ou você mesmo pode ser a pessoa a vir a fazer com que isso acabe. Mas se você tiver sabedoria, né, será a única coisa, né, que fará com que você prevaleça nessa terra até os dias que o Senhor quiser, assim desejar, né? Então, de 9 a 13, nós vemos aqui que dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, diz Salomão, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. E ainda termina no versículo 13, também até o que me pediste eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então, nós vemos aqui que ao pedir, né, sabedoria, né, e o Senhor lhe dá não só a sabedoria, como as outras coisas, porque na verdade, né, se você tiver sabedoria, você pode alcançar, né, as maiores coisas que às vezes nem dinheiro, nem ouro, nem prata pode conseguir. E por mais que não percebemos, né, mas a sabedoria de saber conviver, principalmente com os outros, né, saber caminhar em tempos tão difíceis como os de hoje, vale, né, muito. Em 1 Reis 3, 16 a 28,
temos a história mais conhecida, né, de exemplo da sabedoria que o Senhor deu a Salomão, de duas mulheres que discutiam sobre um filho, por uma ter deitado, né, sobre o filho à noite, o matando, e agora as duas mães disputavam, né, o filho vivo, pois um filho de um havia morrido, né, mas Salomão, não sabendo, né, qual falava a verdade acerca do filho vivo, então uma dizia ser seu, a outra também, e ele tinha de saber discernir, né, qual das duas estava falando a verdade. Então nós vemos que durante a nossa vida nós temos muita dificuldade em discernir o que o outro nos diz, se ele está sendo verdadeiro, né? Se ele está agindo de coração puro conosco. Então, ainda mais em dias tão maus. Então nós temos que ter a sabedoria do Senhor para ter esse discernimento. E ali, diante dele, estavam duas mulheres, né? As duas falando que o filho era delas, né? Tanto uma como a outra. E Salomão tinha que decidir, né? Porque naquela época você era rei, você era juiz, não era como hoje, né? Que tem os tribunais, cada estado tem a sua lei, né? Em alguns países, em outros países é uma lei que vale para todo o território, porém, né, tem os tribunais, as especialidades, né? Naquela época o rei ele tinha que ter uma sabedoria a lidar tanto com a economia como a parte jurídica, né? Então ele fazia todo esse processo e tinha que ser muito sábio. E interessante que Davi ele tinha o perfil de rei, né? De guerreiro, de conquistador, né? Através da guerra, mas ele não tinha o perfil de diplomacia. E agora vem o filho dele, né? Com esse perfil em tempos também oportunos, tempos de paz. Então é um processo, como eu venho narrando, né? Desde que o povo sai do êxodo até chegar e conquistar as terras, e agora vem esse tempo de mais calmaria, de paz e de diplomacia, aonde Salomão, né, ele vai administrar e governar toda Israel. Então, nós vemos em 1 Reis 3, de 23 a 28, né, por exemplo, que narra a história aqui. Então disse o rei, né, esta mulher diz, este filho que vive é meu filho, e teu filho é morto, se referindo à outra. Porém, essa diz, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim, elas falavam perante o rei, deixando-o, né, numa situação difícil. Porém, tudo que é difícil para o homem é muito simples para o Senhor, né? E ele deu discernimento e sabedoria para Salomão. E ele disse mais o rei, traz-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade para uma e metade para a outra. Então a mulher cujo o filho era o vivo, falou ao rei, por que o amor materno se aguçou por seu filho? E disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Então nós vemos que a mãe verdadeira, né, pelo instinto materno, ela preferiu que o filho ficasse com a outra, mesmo ela estando mentindo, do que ver o filho morto. Então você vê tamanha sabedoria que Deus tinha colocado, né? E nada é dado ao homem se não for através, né, por intermédio do Senhor. Então respondeu o rei, dai a primeira ao menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, essa sabedoria que o Senhor dá, ela é muito importante. Nós vemos que, né, no que nós fizemos estudo até agora, Joabe, por exemplo, ele procedeu mal com Absalão, né? Que o rei Davi tinha falado para trazê-lo com vida, né? Porque era o seu filho, apesar de ter levantado contra ele, se tornado seu inimigo. O que Joabe faz? Justamente o contrário que o rei falara. Acha ele lá nos carvalhais, né? Porque ele estava em cima
da mula e ficou agarrado lá, e ele deu ordem, né, para que matassem. E depois isso foi imputado por justiça agora por Salomão, né? Tanto Simei, que veio amaldiçoar Davi, né? Quanto o sacerdote que não teve o discernimento do Senhor de que era Davi a ser rei e veio a aliar, né, com Adonias, né, que levantou contra o seu pai, o rei. E isso tudo foi imputado por justiça contra eles. Então, nós não sabemos como que será amanhã. Nós não sabemos, na verdade, como será o dia de amanhã e quais as coisas nos acontecerão. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E por isso nós temos que ter, né, pedir a Ele o discernimento. Então, nesse caso aqui, né, Salomão, ele, com a sabedoria dele, ele teve o discernimento correto. Por quê? Porque o Senhor, né, lhe tinha dado. Por mais simples que pareça, mas para nós, às vezes, nós não teríamos esse discernimento se o Senhor não tiver nos capacitado, né, para tal coisa. Porque tudo parece simples depois de feito, né? Mas até que alguém discirna, né, para nós é muito complexo. Então, todas as coisas são muito complexas para nós, mas para o Senhor são muito simples, né? Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele criou, né, todas as coisas. Conta ainda em 1 Reis 4, né, que Salomão reinou sobre toda Israel, diferente dos outros, né, que reinava parte e depois acabou até Davi, né, reinando sobre a Israel. Salomão agora ele reinava sobre toda Israel, com auxílio de vários homens, né, nos versículos 7, né, relata aqui que ele possuía 12 intendentes. Então, ninguém faz nada sozinho, até porque o Senhor, ele tem, vamos dizer assim, essa prática, né, de que seja dividido as tarefas para que seja mais leve para todos. Porém, as escolhas, né, que fazemos, temos que ter muita sabedoria. Por quê? Porque maldito é o homem que confia no outro. Então, nós temos que ter muito discernimento ao delegar, né, para que não façamos, né, não cometemos erro, porque nós vemos na história que várias pessoas, né, que foram delegadas a elas, né, elas vieram a equivocar-se. E até todos nós, né, estamos cabíveis, né, de que aconteça isso. Então nós temos que saber que essas pessoas, ao ser delegadas, que elas têm o Senhor como Deus, né, sobre elas, para que elas vá bem, porque só assim, só tendo Deus, e não como Todo-Poderoso, né, como todo mundo reconhece, o Criador de tudo, apenas, mas como o Senhor. Porque como o Senhor, todas as decisões que você vai fazer, quando elas são realmente pertinentes, você não faz sem ter um discernimento, né, ou uma ideia, né, correta do que deve, né, ser feito. Porque tudo que você tomar de decisão pelo seu coração, pela sua ideia, provavelmente a chance, né, de erro é muito grande, porque só o Senhor sabe, né, de todas as coisas. Em 1 Reis 4, de 20 a 21, temos que eram numerosos, né, o povo de Israel, mas que a sabedoria do Senhor, né, que ele havia dado a Salomão, que inclusive era escolhido, né, para isso por ter um perfil adequado, né, segundo o desígnio do Senhor. E nessa fase do processo, né, porque tudo tem um processo, então nessa fase do processo nós temos uma pessoa, né, diplomata, uma pessoa que tem essa facilidade da diplomacia, que era Salomão, diferente dos perfis anteriores. Então nós vemos seguindo na história, a gente vê que cada pessoa, Moisés foi levantado com um perfil para tirar o povo, depois Araão para o sacerdócio, depois os posteriores juízes a julgar Israel, né? Davi quis fazer o templo, o Senhor falou que só o seu descendente o faria, porque ele sabia que o descendente dele seria uma pessoa de diplomacia e mais adequada para essas coisas, né? Então o Senhor sabe, né, de todas as coisas, Ele sonda nossos corações, e Ele sabia que o perfil de Davi era importante, né, como rei, como um homem ali a ir às batalhas e vencer, né? Porém
ele não era o perfil adequado para a construção do templo, como seu filho Salomão. Em 1 Reis 4, de 29 a 34, temos sobre a grande sabedoria de Salomão. Olha só o que diz aqui, 4, né? Capítulo 4, de 29, do versículo 29 ao versículo 34. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etá, Ezari, Raita, e do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido, né, da sabedoria de Salomão. Então, Salomão realmente era muito sábio. E é interessante nós percebermos que quando houve, né, a desarmonia, eu estou aqui, por exemplo, num local onde tem uma lagoa, né, tem umas plantas, umas árvores, né, flores, tem alguns pássaros, tem alguns animais, né, tem alguns répteis, e isso tudo foi criado pelo Senhor. Qualquer coisa que faltar aqui nesse habitat vai criar uma desarmonia, vai criar algum tipo de problema, né, na cadeia ou no ecossistema. Então, quando o Senhor criou tudo, né, e fez as admoestações para que o homem, né, fosse bem, né, se desse bem em tudo, o que aconteceu quando o homem desobedeceu? Ele criou uma desarmonia. Então, o DNA, a genética, né, parece que já não era aquela coisa como o Senhor. Como o Senhor era governo do povo, né, e o povo quis um rei. E aí veio reis, né, e juízes, e agora outro rei, e agora o filho do rei. Então, sempre o homem é falho, mas o Senhor não. Então, como ele criara isso, e houve essa desarmonia, né, aí você tendo problemas genéticos, né, pessoas que nascem com algumas anomalias, ou problema até de caráter, houve também essa desarmonia, né, esse desencontro entre o que ele criara, né, e isso fez toda a diferença, fez com que o homem ficasse entregue à sua própria sorte. E tinha homens que tinham DNA como os filisteus, né? A gente percebe nessa longa batalha, homens fortes, valentes, inteligentes naquela época, né? Que sabiam tomar decisões sábias. E tinha os filhos do Senhor que às vezes, né, o povo de Israel, que às vezes não tinha tanta discernimento, tanto conhecimento, né, tanto poderio naquelas épocas, né? Você vê que Abraão, por exemplo, ele peregrinou, como Isaac também, né, por Canaã, passando de uma terra para a outra, né? E só anos depois, né, foi dado o povo, né, as terras prometidas. Então, mesmo você, né, não sendo agraciado, né, pela sorte ou pelo sistema, se o Senhor for com você, né, você pode alcançar os seus objetivos nessa terra. Apesar dos objetivos, né, espirituais são, né, muito maiores do que os terrenos, mas você pode alcançar. O Senhor pode capacitá-lo para que você consiga. Como ele capacitou a Davi, né, o menor lá da casa, como ele capacitou, né, apesar de ter acontecido com o primeiro filho de Davi, Betseba, ele deu outro filho para Davi e foi essa pessoa, né, de renome, conhecida até os dias de hoje. Então ele pode fazer todas as coisas, né? No capítulo 5 de 1 Reis, temos a diplomacia de Salomão, né, com o rei de Tiro, que chamava Irão,
E ele conseguiu ajuda, né, para que fizesse com que o povo, né, ajudasse na construção do templo. Povo esse de Tiro que tinha, né, conhecimento sobre o cedro, né, que fala lá, e Salomão precisava que fizesse da melhor forma, e esse povo sabia como fazer, né, aqueles povos na construção do templo. Então agora era possível, né, a construção do templo, tanto com as ajudas da diplomacia que Salomão conseguiu junto aos povos, devido também à paz que gozava o rei, né? Além, claro, da sua sabedoria. Então a gente vê que ele tinha um perfil adequado para esse momento, né, na construção do templo e na governança do povo em tempos de paz. O capítulo 6 de Salomão cumpre, né, o desejo de seu pai. E coube a ele, né, pelo Senhor, por ser um perfil, como já dissemos, né, que não de guerra como seu pai, mas de paz, de diplomacia, né? E ele começa a edificação do templo. No ano, diz aqui, no ano 480, após o povo ter saído do Egito. Então quer dizer, o povo ficou no Egito 430 anos que fala, né? Agora 480 após ter saído, então você já vai aí para, né, 430 com 480, né, 910, né, quase 1000 anos, segundo os relatos. Então todo esse processo, né, para que o povo chegasse a esse momento de conquista, né, demorou muito tempo, e mais pela desobediência, né, deles mesmos, né, a redundância. Quer dizer, ao chegar ali no Egito, aquele conforto todo, esqueceram-se do Senhor e ali acabaram por escravo. E isso que acontece quando nós nos esquecemos dele, porque ele é o Criador de tudo e ele é o que nos criou para ter relacionamento conosco, né? Como ele gostava de ter ali com Adão, e Adão parecia não ter o mesmo prazer, né? Na angústia, na ansiedade que nós temos até os dias de hoje, né? Procurou algo que lhe desse conhecimento sobre o bem e o mal, quer dizer, o poder que o homem, né, hoje ainda intenta por ele. Então, Salomão, ele tinha sido designado para esse momento, né, para a construção do templo. Então, no ano 480, após o povo ter saído do Egito, né, em 1 Reis 6:2, nós vemos aqui a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 covados de comprimento, 20 de largura e 30 de alto. Ainda fala em 1 Reis 6, de 11 a 13, que então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares no meu estatuto, executares o meu juízo e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei do meu povo. Então nós vemos também que vários homens teve a dificuldade de caminhar com o Senhor por todo o tempo. Inclusive nós vamos ver no estudo lá na frente que Salomão, lá no final da vida dele também, ele cometeu alguns equívocos, quanto o seu pai também havia, né, cometido. E é muito difícil, né, você ter o Senhor como o Senhor da sua vida o tempo todo, não pelas dificuldades, né, que o Senhor lhe impõe, mas pelo coração do homem, que é enganoso, né, e que vem às vezes a valorizar coisas que não têm valor e às vezes desfazer de coisas que valem tudo, né? E só às vezes na velhice ele vai repensar e ver os pontos, né, que ele veio, porque vai haver um momento que você vai ter uma angústia, você vai ter um silêncio às vezes do Senhor, que às vezes é a melhor resposta, né, para que você encontre ou se encontre. E aí que às vezes o homem vem, né, a deixar a desejar, né? Em 1 Reis 6:19, nós vemos aqui ainda no mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor, no novo templo, né? Lembrando que hoje o Santo dos Santos, né, o templo, somos nós, né?
tem os santos dos santos, que é o nosso coração, né? A nossa alma. Em 1 Reis 6:23, no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados. Ainda temos 1 Reis 6:28, que diz: e cobriu de ouro os querubins. 30, também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. 37, no ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zaive. Nós vimos que Zaive é tido como o mês de primavera, né? E no ano 1/10, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. No 1/10 do mês de Bu, né? Mês de Bu, segundo os estudos, né, nos leva a acreditar que é o mês de outono. Bom, interessante que, como venho dizendo, né, tudo na vida, desde o princípio, é um processo. E esse processo, ele várias vezes foi interrompido, né? O processo, por exemplo, de comunhão entre o Senhor e o homem, quando Adão desobedeceu juntamente com Eva. Depois, na época de Noé. Depois, novamente, nós vemos, né, no Êxodo ali, quando o povo se voltava às vezes a desobedecer e fazer para ele outros deuses. Então, cada homem passou a ter um propósito para cada tempo. E agora chegou o tempo de Salomão, né? Homem que tinha, né, tremenda sabedoria, e ele teve paz na construção do templo do Senhor. Então todo homem teve, né? E durante esse processo o Senhor levantou para que ele chegasse nesse ponto agora, né? Um momento de paz, um momento de harmonia entre o povo e um momento de ter comunhão com o Senhor, para que Ele seja o Senhor sobre todos, né? E que nós vivamos em paz, e que nossos inimigos, né, nos dê descanso. Porém, infelizmente, né, passa-se um tempo e o homem, às vezes, ou a sua descendência, né, vai se esquecendo do Senhor. Mas que o Senhor seja nosso refúgio e o nosso sacerdote, hoje e sempre. Amém?